Uma lição atemporal de José para investidores em tempos de crise. Em um mundo abalado por turbulências incessantes, a história de José na Bíblia permanece profundamente atual. Ao prever 7 anos de colheitas abundantes, ele não desperdiçou o excedente, mas armazenou grãos para que o Egito não perecesse durante os 7 anos de fome. Hoje, enquanto o conflito Israel-Irã eleva os preços do petróleo, do ouro e abala as cadeias globais de alimentos, um empreendedor sábio deve agir como José, preparar-se com antecedência, acumular de forma inteligente e investir estrategicamente. Esse é o segredo não apenas para sobreviver, mas para prosperar enquanto o mundo inteiro cambaleia. Bem-vindo a Negócio de Fé de 7 Dias, onde histórias despertam fé e estratégia. Cada palavra aqui é cuidadosamente criada para inspirar, transformar mentes e impulsionar ações. Inscreva-se no canal e deixe um comentário. Estamos comprometidos em orar para que o seu negócio cresça e prospere. Explore as lições de hoje para descobrir como identificar 5 áreas com potencial de crescimento em meio à crise da guerra Israel-Irã e confira nossas sugestões estratégicas para estocagem e investimento de longo prazo. Estratégia de investimento de longo prazo na crise da guerra Israel-Irã. A história de José em Gênesis 41 é uma lição eterna sobre preparação e gestão prudente de riscos. Quando previu 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, José aconselhou Faraó a estocar grãos durante os anos de abundância, garantindo a sobrevivência durante o período de fome. Esse princípio não é apenas uma filosofia, mas um guia sólido para estratégias de negócios modernas, especialmente no atual cenário geopolítico marcado pela guerra entre Israel e Irã, iniciada em 13 de junho de 2025. Para empresários brasileiros, aplicar essa sabedoria atemporal para identificar setores resilientes e construir uma estratégia sólida de acumulação de longo prazo é não apenas uma proteção do patrimônio, mas também um caminho para gerar valor sustentável em meio à incerteza. Na prática, os impactos de uma guerra raramente se limitam às fronteiras nacionais. Eles se espalham globalmente, afetando mercados de energia, abastecimento de alimentos, cadeias logísticas e a confiança do consumidor. Um investidor perspicaz não se deixa levar por manchetes sensacionalistas nem reage com pânico diante de oscilações de mercado. Ele sabe que o maior ativo em uma crise não é o ouro nem o dólar, mas sim a visão de longo prazo e a disciplina financeira. Em primeiro lugar, o empresário brasileiro deve reavaliar a estrutura atual de sua carteira. Há dependência excessiva de setores vulneráveis a conflitos, como logística internacional ou produtos de luxo? Se sim, é hora de realocar parte do capital para setores essenciais, mais resistentes a crises. Por exemplo, em vez de expandir investimentos em bens supérfluos, considere aumentar a exposição a fundos de infraestrutura de energia renovável dentro do Brasil, aproveitando os incentivos de políticas verdes e reduzindo a dependência do petróleo do Oriente Médio, sempre volátil em períodos de conflito. Além disso, o setor agrícola brasileiro continua sendo um dos principais celeiros do mundo. Investir em processamento de valor agregado ou armazenamento frigorífico de longo prazo é recriar na prática os celeiros de José, garantindo suprimento seguro e lucro quando o mercado global estiver em escassez. Outra ação inteligente é desenvolver sistemas de dados e análises de risco em tempo real. José não apenas estocou trigo, ele planejou uma distribuição justa para que nenhuma região passasse fome. Da mesma forma, o empresário moderno não deve apenas acumular ativos, mas investir em infraestrutura de informação e gestão ágil para redistribuir recursos rapidamente diante de choques inesperados. A atual crise Israel-Irã também reforça a importância de diversificar mercados consumidores. Uma empresa brasileira que dependa fortemente das exportações para o Oriente Médio deve expandir rapidamente para regiões menos afetadas por tensões geopolíticas, como acordos comerciais na América do Sul, África ou focar no mercado interno, onde a demanda permanece relativamente estável e menos exposta a conflitos no Golfo.
Acima de tudo, a maior lição de José não está apenas em acumular, mas no espírito de compartilhar e administrar com justiça. O empresário pode considerar criar fundos de reserva comunitários, apoiar cadeias produtivas locais, proteger empregos e cultivar a confiança dos clientes e parceiros, um valor intangível, mas duradouro, que resiste a qualquer tempestade política. Em resumo, a guerra Israel-Irã é uma prova de fogo. Quem entrar em pânico e fugir perderá capital e credibilidade. Mas quem aprender com José, planejar com visão, acumular com sabedoria, gerir com transparência e compartilhar com generosidade, não apenas protegerá seu legado, mas colherá safras abundantes, mesmo nos anos mais áridos. Conflito Israel-Irã. O conflito entre Israel e Irã, iniciado com ataques de mísseis e drones em 13 de junho de 2025, abalou o Oriente Médio, um centro vital da cadeia global de fornecimento de petróleo. Segundo a Reuters, Israel-Irã War Impact, as infraestruturas energéticas de ambos os países foram atingidas, elevando o preço do barril de Brent em 7% da noite para dia, alcançando 74 USD em 14 de junho de 2025 e subindo para 76,45 USD barril em 17 de junho. Oil prices rise. Se o conflito escalar, analistas do Deutsche Bank prevêem que o preço do petróleo pode chegar a 120 USD barril, caso o Estreito de Hormuz seja bloqueado. Iran-Israel Crisis. Além do petróleo, o preço do ouro também disparou, atingindo 3.376,12 onça em 19 de junho, uma alta de 2,6% no mês anterior, Gold Price, refletindo a busca por ativos de proteção em tempos de incerteza. Os mercados de ações em todo o mundo, inclusive no Brasil, sofrem pressão com essa volatilidade. Porém, alguns setores brasileiros podem se beneficiar ou manter estabilidade, graças à distância geográfica do epicentro do conflito e à força econômica estrutural do país. Visão do investidor. Crise transcende fronteiras. Na prática, as ondas de choque de uma guerra raramente se restringem a duas nações. Elas se espalham globalmente, gerando oscilações intensas nos custos de energia, cadeias de suprimentos de alimentos, redes logísticas e na confiança do consumidor. Um investidor prudente não se deixa levar por manchetes alarmistas, nem reage impulsivamente a picos de pânico no mercado. Ele entende, em meio à crise, o maior ativo não é ouro nem dólar, mas sim a visão de longo prazo e a disciplina financeira. Primeiro, o empresário brasileiro deve reavaliar a estrutura de seu portfólio atual. Há excesso de exposição em setores vulneráveis à guerra, como logística internacional ou bens de luxo. Se sim, é hora de redirecionar parte do capital para setores essenciais, mais resilientes a choques externos. Exemplo prático: realocação inteligente. Em vez de injetar mais capital em bens de consumo supérfluos, vale considerar o aumento do investimento em projetos de energia de biomassa na região centro-oeste, onde a cana-de-açúcar prospera. Assim, cria-se uma fonte alternativa de biocombustível, amortecendo os impactos de choques globais no petróleo. Na prática, esse é o celeiro energético do século XXI que José idealizou, só que agora sustentado por tecnologia de ponta e uma rede logística nacional mais segura. Além disso, como maior exportador mundial de commodities agrícolas, o Brasil pode expandir o investimento em sistemas de armazenamento de grãos e logística robusta para soja, café e outras culturas. Empresas que dominam cadeia fria, conservação e comércio eletrônico agrícola terão vantagem competitiva expressiva quando a crise elevar o preço global dos alimentos. Tecnologia, o gerente do celeiro moderno. Outro ponto vital é a tecnologia. José não apenas armazenou grãos, ele gerenciou informação e distribuiu recursos de forma justa, prevenindo saques, especulação e desigualdade social. Da mesma forma, empresas modernas devem investir fortemente em sistemas ERP, Big Data e IA para previsão de riscos e automação da cadeia de suprimentos, garantindo o fluxo de produtos e capital com transparência e reação rápida a ciclos de notícias e rumores. Em resumo, a guerra Israel-Irã é uma prova de fogo. Quem entrar em pânico e fugir perderá capital e credibilidade.
Mas quem aprender com José, planejar com visão, acumular com sabedoria, gerir com transparência e compartilhar com generosidade, não apenas protegerá seu legado, mas colherá safras abundantes mesmo nos anos mais áridos. 5 setores com potencial de crescimento. 1. Energia, petróleo e gás. Impacto do conflito. A guerra Israel-Irã ameaça o fornecimento de petróleo do Oriente Médio, elevando fortemente os preços. O Brent subiu 17,03% no último mês, atingindo 76,45 USD por barril em 17 de junho de 2025, Oil Prices Rise. Caso o conflito persista, os preços podem continuar a subir, favorecendo países produtores como o Brasil. Posição do Brasil. O Brasil é o 8º maior produtor mundial de petróleo, com destaque para campos offshore operados pela Petrobras, Brasil Economy. A Petrobras reportou lucro líquido de 35,2 bilhões de reais, aproximadamente 6,21 bilhões USD, no primeiro trimestre de 2025, alta de 48,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, Petrobras Q1 2025. As ações da Petrobras, PBR, subiram de 12,74 USD em 16 de junho para 13,07 USD em 17 de junho, refletindo o benefício do aumento do preço do petróleo, Petrobras Stock. Exemplo real. Durante a crise do petróleo de 1973, produtores fora da OPEP, como o Canadá, lucraram com a disparada dos preços. Da mesma forma, a Petrobras está expandindo novos campos como Búzios, com o FPSO Almirante Tamandaré, capaz de produzir 225 mil barris por dia, Petrobras Q3 2024. 2. Energia, petróleo e gás. Impacto do conflito. A guerra entre Israel e Irã ameaça o suprimento de petróleo do Oriente Médio, impulsionando fortemente os preços do petróleo bruto. O Brent subiu 17,03% no último mês, atingindo USD 76,45 por barril em 17 de junho de 2025, Oil Prices Rise. Caso o conflito se prolongue, os preços do petróleo podem continuar em alta, beneficiando países produtores como o Brasil. Posição do Brasil. O Brasil é o 8º maior produtor de petróleo do mundo, com produção concentrada principalmente em campos offshore operados pela economia do Brasil. A Petrobras registrou lucro líquido de 35,2 bilhões de reais, aproximadamente 6,21 bilhões USD, no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 48,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, Petrobras Q1 2025. As ações da Petrobras PBR subiram de USD 12,74 em 16 de junho para USD 13,07 em 17 de junho de 2025, Petrobras Stock. Exemplo real. Durante a crise do petróleo de 1973, produtores fora da OPEP, como o Canadá, lucraram com a disparada dos preços. De forma similar, a Petrobras está investindo em novos campos como Búzios, com a FPSO Almirante Tamandaré, que tem capacidade para produzir 225 mil barris por dia. Petrobras Q3 2024. 3. Mineração, metais preciosos. Impacto do conflito. O ouro e a prata são ativos de refúgio tradicionais em tempos de tensões geopolíticas. O preço do ouro subiu 2,6% no último mês, alcançando 3.376,12 dólares por onça em 19 de junho de 2025, Gold Price. A previsão é que o ouro possa chegar a 4.000 dólares por onça até o final de 2025, Gold Price Forecast. Posição do Brasil. O Brasil é um país rico em recursos minerais. Vale e Yamana Gold estão entre as principais mineradoras de ouro do país. A Yamana aumentou sua produção de ouro em 10% em 2024, impulsionada por novas minas no Maranhão. Exemplo real. Durante a crise financeira global de 2008, o preço do ouro subiu de 700 dólares por onça para mais de 1.900 dólares em 2011, garantindo lucros substanciais para as mineradoras.
Espera-se que a Yamana Gold repita esse desempenho. 4. Energia, petróleo e gás. Impacto do conflito. A guerra entre Israel e Irã interrompe o fornecimento de petróleo do Oriente Médio, elevando o Brent em 17,03% em apenas um mês, chegando a USD 76,45 por barril em 17 de junho de 2025. Oil Prices Rise. O Deutsche Bank prevê que o petróleo pode atingir $120 por barril se o Estreito de Hormuz for bloqueado. Posição do Brasil. O Brasil ocupa a 8ª posição mundial em produção de petróleo, com destaque para grandes campos offshore como Búzios. A Petrobras reportou lucro líquido de 35,2 bilhões de reais, aproximadamente 6,21 bilhões, no primeiro trimestre de 2025, um crescimento de 48,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Petrobras Q1 2025. As ações da Petrobras também subiram de $12,74 para 13,07 em apenas um dia. Exemplo real. A crise do petróleo de 1973 beneficiou significativamente países fora da OPEP, como o Canadá. Da mesma forma, a Petrobras está operando a FPSO Almirante Tamandaré, com capacidade de produção de 225 mil barris por dia para aumentar a oferta. 2. Agricultura. Impacto do conflito. O aumento dos custos de energia e a interrupção nas cadeias de suprimentos estão elevando os preços globais de commodities agrícolas. A Farm Progress aponta alta nos preços da soja e do milho devido ao aumento dos custos de transporte e a demanda por biocombustíveis. Israel-Irã Conflict Shifts Commodity Markets. Posição do Brasil. O Brasil é um dos principais exportadores de soja, café, açúcar e carne bovina do mundo. O preço da soja subiu 2,02% no último mês, alcançando USD 1.071,97 por bushel em 17 de junho, Soybean Prices. O USDA prevê preço médio da soja em 2025/26 de USD 10,25 por bushel. Exemplo real. A crise Rússia-Ucrânia em 2022 elevou o preço da soja, permitindo ao Brasil ampliar sua participação no mercado. A JBS, maior produtora mundial de carne bovina e de aves, registrou receita de 92,7 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 12% em relação ao ano anterior. 3. Mineração, metais preciosos. Impacto do conflito. O ouro e a prata permanecem como ativos de refúgio em tempos de crise. O preço do ouro aumentou 2,6% no último mês, atingindo USD 3.376,12 por onça em 19 de junho de 2025. Gold Price. Analistas projetam que o ouro pode chegar a USD 4.000 por onça até o final de 2025. Brazil's position. Brazil is rich in mineral resources, home to major companies like Vale and Yamana Gold. Yamana increased its gold production by 10% in 2024, supported by new mines in Maranhão. Real-life example. The 2008 financial crisis drove gold prices from $700 to over $1,900 per ounce by 2011. Currently, Yamana Gold is expected to benefit again as gold demand rises. 4. Defense. Impact of the conflict. Heightened global tensions are prompting many countries to ramp up military spending. According to Bloomberg, Israel-Iran conflict market risks, global defense companies have reported larger order backlogs. Brazil's position. Embraer é uma das maiores empresas aeronáuticas do mundo, produzindo plataformas militares como a A-29 Super Tucano e o KC-39 Millennium, Embraer Defense. Embraer's Stock, ERJ, subiu 6,5% em 16 de junho de 2025, Embraer Stock Surge. A companhia também anunciou novos contratos militares no Salão de Aviação de Paris de 2025, Embraer Contracts. Real Life Example. Durante a Guerra Fria, Lockheed Martin profitou significativamente com contratos de defesa massivos. Recentemente, Embraer assinou um acordo para vender 10 aviões A-29 Super Tucano por aproximadamente $180 milhões. Embraer Orders.
Exemplo real. A crise do petróleo de 1973 beneficiou significativamente países fora da OPEP, como o Canadá. Da mesma forma, a Petrobras está operando a FPSO Almirante Tamandaré, com capacidade de produção de 225 mil barris por dia para aumentar a oferta. 2. Agricultura. Impacto do conflito. O aumento dos custos de energia e a interrupção nas cadeias de suprimentos estão elevando os preços globais de commodities agrícolas. A Farm Progress aponta alta nos preços da soja e do milho devido ao aumento dos custos de transporte e a demanda por biocombustíveis. Israel-Irã Conflict Shifts Commodity Markets. Posição do Brasil. O Brasil é um dos principais exportadores de soja, café, açúcar e carne bovina do mundo. O preço da soja subiu 2,02% no último mês, alcançando USD 1.071,97 por bushel em 17 de junho, Soybean Prices. O USDA prevê preço médio da soja em 2025/26 de USD 10,25 por bushel. Exemplo real. A crise Rússia-Ucrânia em 2022 elevou o preço da soja, permitindo ao Brasil ampliar sua participação no mercado. A JBS, maior produtora mundial de carne bovina e de aves, registrou receita de 92,7 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 12% em relação ao ano anterior. 3. Mineração, metais preciosos. Impacto do conflito. O ouro e a prata permanecem como ativos de refúgio em tempos de crise. O preço do ouro aumentou 2,6% no último mês, atingindo USD 3.376,12 por onça em 19 de junho de 2025. Gold Price. Analistas projetam que o ouro pode chegar a USD 4.000 por onça até o final de 2025. Brazil's position. Brazil is rich in mineral resources, home to major companies like Vale and Yamana Gold. Yamana increased its gold production by 10% in 2024, supported by new mines in Maranhão. Real-life example. The 2008 financial crisis drove gold prices from $700 to over $1,900 per ounce by 2011. Currently, Yamana Gold is expected to benefit again as gold demand rises. 4. Defense. Impact of the conflict. Heightened global tensions are prompting many countries to ramp up military spending. According to Bloomberg, Israel-Iran conflict market risks, global defense companies have reported larger order backlogs. Brazil's position. Embraer é uma das maiores empresas aeronáuticas do mundo, produzindo plataformas militares como a A-29 Super Tucano e o KC-39 Millennium. Embraer Defense. Embraer's Stock, ERJ, subiu 6,5% em 16 de junho de 2025, Embraer Stock Surge. A companhia também anunciou novos contratos militares no Salão de Aviação de Paris de 2025, Embraer Contracts. Real Life Example. Durante a Guerra Fria, Lockheed Martin profitou significativamente com contratos de defesa massivos. Recentemente, Embraer assinou um acordo para vender 10 aviões A-29 Super Tucano por aproximadamente $180 milhões. Embraer Orders. Com uma voz forte e envolvente, com pronúncia perfeita do português do Brasil. Com uma voz forte, emocional e brasileira, ideal para inspirar e impactar. 5. Fintech and Risk Management. Impacto do conflito. A volatilidade do mercado está demandando soluções de hedging, digital banking e flexíveis investimentos canais. E-wallets, insurtech e wealthtech plataformas estão bombando em economias emergentes. Brasil's position. Brasil lidera a Latinoamérica em fintech, com mais de 1.000 startups. Plataformas como Nubank e PicPay provêm digital financial services a milhões, ajudando a gerenciar riscos financeiros durante crises. Real Life Example. A crise financeira de 2008 catalisou a primeira onda fintech brasileira. Hoje, startups estão desenvolvendo produtos como Enseguro de Guerra, Digital Gold Wallets e descentralizados investimentos canais, para ajudar indivíduos e SME a enfrentarem o conflito Israel-Irã. CAP. Conclusão.
A crise Israel-Irã ilustra de forma vívida o princípio atemporal de José: preparar e armazenar com sabedoria nos anos de fartura para sobreviver aos anos de escassez. Os 5 setores, petróleo e gás, agricultura, metais preciosos, defesa e fintech, são os celeiros modernos que permitem aos empresários e investidores brasileiros proteger o patrimônio, garantir fluxo de caixa estável, gerar crescimento sustentável em meio à instabilidade geopolítica global. Princípio de José: acumular estratégico e investimento de longo prazo. Aplicando o princípio de José, acumular reservas de ativos de forma inteligente durante os anos de fartura, ou seja, aproveitando as oportunidades de investimento mais favoráveis, posiciona os empresários brasileiros para enfrentar os anos de escassez, como recessões econômicas ou crises prolongadas. A seguir, ações práticas recomendadas para cada setor de alto potencial analisado. CAP 1. Investir em ações de energia. Ação: comprar ações da Petrobras, PBR, ou investir em ETFs do setor de energia global, como o iShares Global Energy ETF IXZ. Justificativa: o aumento do preço do petróleo melhora as margens de lucro da Petrobras. Em apenas 2 dias, as ações da PBR subiram 2,6%, de USD 12,74 para USD 13,07, Petrobras Stock. Risco: os preços do petróleo podem recuar se as tensões diminuírem ou se a OPEP decidir aumentar a produção. Oil Market Report. CAP 2. Investir em agricultura. Ação: comprar ações da JBS JBRF 3.SA, BRFS 3.SA. Ou investir em ETFs que acompanhem o Índice Brasil, como o MSC Brasil ETF EWZ. Justificativa: a demanda por alimentos essenciais é resiliente enquanto os preços da soja e do milho continuam em alta, soybean prices. Risco: novas barreiras comerciais, cotas de exportação ou desastres naturais podem impactar a produção e a receita. CAP 3. Investir em ouro. Ação: comprar ouro físico, ou investir em ETFs de ouro como o SPDR Gold Shares, ou comprar ações de mineradoras como a Yamana Gold. Justificativa: o ouro continua sendo um ativo de refúgio tradicional. A previsão é que o preço do ouro possa chegar a $4.000 por onça até o final de 2025, Gold Price Forecast. Risco: se o conflito Israel-Irã for rapidamente controlado, o sentimento de porto seguro pode diminuir, levando a uma correção no preço do ouro. Com uma voz forte e envolvedora, com pronúncia perfeita do português do Brasil. Com uma voz forte, emocional e brasileira, ideal para inspirar e impactar. 4. Investir em defesa. Ação: comprar ações da Embraer, ERJ. Justificativa: tendência de aumento dos gastos militares globais e novos contratos assinados no Paris Air Show 2025, Embraer Contracts. Risco: se as tensões não se intensificarem ou evoluírem para negociações de paz, novos pedidos de defesa podem desacelerar. Risco: se as taxas de juros continuarem a subir, o custo de captação da companhia pode aumentar, afetando a rentabilidade. 3. Resumo da estratégia. Mensagem-chave: armazene como José, diversifique e priorize setores essenciais, com menor risco macroeconômico para ter reservas sólidas quando chegarem os anos de escassez. Esses grupos de ativos não são apenas refúgios seguros, mas também geram fluxo de caixa sustentável, ajudando o investidor brasileiro a superar a crise Israel-Irã e manter o ritmo de crescimento a longo prazo. A história de José na Bíblia nos lembra que a preparação sábia nos anos de abundância é a chave para permanecer firme quando vier a fome. No contexto da crise Israel-Irã, o empresário brasileiro pode usar as fortalezas econômicas internas do país para expandir e proteger seu patrimônio, investindo estrategicamente em setores-chave: energia, agricultura, mineração, defesa e utilidades públicas. Ao diversificar sua carteira, praticar uma gestão de risco disciplinada e acompanhar de perto os desdobramentos geopolíticos, ele não apenas preservará os frutos de hoje, mas também semeará colheitas abundantes para o futuro.
Em meio à incerteza, quem entende a lição de José torna-se um guia, transformando crise em oportunidade, reservas em crescimento e preparação em vantagem de longo prazo. Obrigado por caminhar com a Negócio de Fé de 7 dias. Seu acompanhamento é mais do que um número, é um símbolo de fé, um desejo de transformação e um compromisso com uma jornada rumo a um impacto duradouro e com propósito. Permaneça conosco, onde a narrativa, a fé e a estratégia se unem para despertar inspiração e ação verdadeira. Não perca as próximas lições. Você vai descobrir estratégias práticas, histórias transformadoras e insights poderosos de liderança, criados especialmente para empreendedores guiados por propósito como você. Inscreva-se no canal e deixe um comentário. Teremos alegria em orar para que o seu negócio prospere e floresça com propósito. Negócio de Fé de 7 dias, sempre ao seu lado.